Vai, começa você. Como é que eu falo mesmo? Não, porque você fala tá começando, né? E eu falo seja bem-vinda? Ou é o contrário? Eu não lembro. Tenho certeza que eu falo tá começando. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lanterna. Ah, não. Faz direito, vai tomar no cu. Canal Lanterna. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lanterna. Dessa vez voltamos para falar da penúltima rodada do Brasileirão e que um campeonato já tá ganho, né? Vamos admitir aqui que o Flamengo já venceu, já papou os dois, já pegou a Libertadores no fim de semana e agora vai confirmar aí a vitória do Brasileirão também, o ganho. O Flamengo vai jogar contra o Ceará agora na quarta-feira, né? Amanhã, hoje. A gente tá gravando na terça, mas hoje, pra você que tá assistindo o vídeo, vai jogar no Maracanã, dentro de casa, estádio lotado, os ingressos se esgotaram na última partida, né? Logo depois da última partida, antes mesmo da final da Libertadores. O Flamengo já tinha esgotado os ingressos pra essa partida contra o Ceará. Ganhou a Libertadores, seguiu muito o que a gente disse no vídeo da Libertadores, do que poderia acontecer nessa partida, que o Flamengo... para ganhar, teria que atacar muito desde o começo, teria que propor muito jogo, assim como o Palmeiras, mas o Palmeiras... mais ou menos. Eu não senti que não teve tanto aperto assim do Flamengo, não. O Palmeiras Sim. Até que meio que truncou o jogo. Não conseguiu atacar do mesmo jeito que o Flamengo, mas tipo assim, conseguiu meio que segurar um pouco. Que se tu vê foi um placar mínimo, 1-0 com um gol ali, não cagado, mas aquele gol assim, que você não espera que seja logo numa final, tá ligado? Parece um gol de 15ª rodada de Brasileiro. E se você for ver, foi numa displicência do defensor do Palmeiras, né? Pô, que a bola tava saindo, ele achou que ia ser um tiro de meta, deixou a bola sair, foi marcado um escanteio e foi o gol do Flamengo. Beleza, o cara deu mole. Aí, final, tu tem que pegar isolando a bola e tal. Mas a culpa nem foi totalmente dele. Se tu reparar no lance, o zagueiro que disputou a jogada que grita pra ele deixar. Se tu reparar. Assim, eles não perceberam que o próprio sistema defensivo deles tinha falhado naquele caso. O cara cabeceou pra fora e falou pra deixar sair. Realmente, então... Acho que o Palmeiras ficou meio perdido na partida, principalmente aí no segundo tempo. No primeiro tava um pouco mais igual, o estilo de jogo e tal. O Flamengo estava atacando mais, mas não exatamente sendo efetivo. Tanto que o Palmeiras não teve nenhuma finalização perigosa o jogo inteiro, né? Inadmissível para um finalista de Libertadores. Exatamente, mas o Palmeiras vinha de partidas bem aquém, né, do nível que a gente esperava para um time estar ali brigando por todas as competições. Né? O Palmeiras chegou num momento muito abaixo da temporada. Exatamente. E aí, tudo que a gente falou se confirmou, né? Continuou da mesma maneira que estava. No Brasileirão, o Palmeiras vem, né, há muitos jogos com os jogadores de ataque sem fazer gols. Chegou na final da Libertadores, nenhum deles fez gol. Eles ainda perderam aí uma peça que vinha sendo um pouco mais importante esse ano, que é o Felipe Anderson, entrou em campo, se machucou, acho que com 15 minutos de jogo, né, dentro de campo. Ele chegou a fazer uma jogada perigosa ali, mas também não deu em nada, né? E aí ele se machucou, acho que teve a mesma lesão que o Léo Ortiz teve mais pra trás, né, uma entorse no joelho. Não vai jogar essas últimas partidas do Brasileirão. Ok, que são apenas 2, mas isso pode prejudicar muito, né, na temporada que vem, principalmente no Paulista, que o Palmeiras já não ganhou esse ano. E pode ser aí uma esperança para o torcedor de voltar, né, a uma boa forma do time, que para mim parece um final de trabalho do Abel Ferreira. Enquanto no Flamengo o Filipe Luís está demonstrando amplas capacidades nesse começo de trabalho, né, que é um trabalho muito recente, o Abel com 5 anos de Palmeiras está parecendo que vai embora. Parece, assim, tem todo o clima de final, de passagem para um técnico no Brasil. Se a torcida conseguir empurrar ele para fora do time, porque ele já declarou que a vontade dele é ficar no Palmeiras, inclusive naquele vídeo que foi divulgado pelo Alejandro Domingues, né, o presidente, que ele estava lá, né, com o microfone e a câmera filmando a entrega das medalhas e das premiações. O Abel fala pra ele, né, que se deixarem, ele vai fazer ainda mais pelo futebol sul-americano. Então ele gostou, ele se acostumou, ele se adaptou bem ao futebol sul-americano e ao Palmeiras, e eu acho que o desejo dele é assim permanecer. Só que já tem muito torcedor extremo que tá querendo que ele meta o pé, né? Mas eu acho que mais do que o futebol sul-americano, ele se adaptou ao Palmeiras, porque comprou ali o jeito dele de lidar, né, com o entorno. Tanto do futebol dentro do Brasil, quanto do futebol sul-americano, e arbitragem, jogadores e tal. Ele tem uma maneira muito, vamos dizer assim, única de lidar com todos os problemas que podem aparecer,
nesses quesitos. O Palmeiras compra a briga dele, tá ali junto com ele, fala as mesmas coisas e tal. Inclusive, a gente, como estudante de comunicação, percebe ali que tem um treinamento muito certinho do que ele vai falar, muitas das vezes, só quando ele perde a cabeça, realmente. Aí ele perde a linha, mas na maior parte do tempo, ele, os jogadores e a diretoria estão muito alinhados na comunicação, né, do que falar, o que não falar. Mas eu acho, sim, que está em final de trabalho. Eu acho que não tem mais clima, assim, nos bastidores, entendeu? Porque ele pode ter respaldo da presidência do Palmeiras, mas tem ainda um entorno. Às vezes até o time parece meio de saco cheio dele. Eu acho que não tem mais clima se ele decidir manter esse estilo de jogo que ele tem feito nos últimos anos. Beleza, deu certo em 22, deu certo em 21, mas ficou defasado, e que já é um sistema defasado, esse lance de você jogar retraído, esperando um contra-ataque. Porque além de você ter que torcer para o seu time, o seu sistema ofensivo, ter um dia quase que perfeito para poder acertar os contra-ataques, você também tem que torcer para o dia do sistema defensivo do oponente não ser um dia muito bom, porque você conta muito com a falha. E a defesa do Flamengo é uma defesa boa. Você vê que o Danilo, que é o reserva, além de ter feito o gol do título, ele foi muito sólido na defesa. Então, você ficar torcendo para o Léo Pereira e para o Danilo falharem para poder ter um ataque, eu acho que você está apostando demais. Eu acho que é um bagulho, um desafio grande demais pro seu time. E antes de qualquer coisa também, no caso, depois de tudo, só falar que o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro, torcendo para acontecer um milagre, né? Porque essa partida do Flamengo contra o Ceará, além de ser a partida que provavelmente vai ser a partida do título, também vai ser uma festa. Então acho que os jogadores vão jogar leve, eles sabem que estão ali praticamente campeões, e vindo já de um título, eles vão jogar, acho que mais leve do que nunca, porque essa pressão que saiu, né, o medo de falhar e não ganhar o título da Libertadores, que para mim, na minha opinião, é mais importante que o brasileiro nesse momento, né, porque agora é o primeiro tetracampeão brasileiro. Sim, foi a final mais importante de brasileiros da competição, de uma competição que vinha tendo várias finais entre brasileiros. Teve Palmeiras e Santos, teve Flamengo e Atlético Paranaense, e agora Flamengo e Palmeiras. Então, assim, foram grandes finais entre brasileiros, só que eram 2 dos tricampeões, né? Eram 4 no país, agora são só 3. E o Flamengo se sagrou o maior da competição, que é uma coisa, assim, muito grande. Então, eu acho que realmente era o mais importante dessa temporada. E aí, para falar um pouco sobre os outros times na parte de cima da tabela, vamos falar sobre Cruzeiro e Botafogo, que vão ali se enfrentar numa partida que define mais qual parte de qual competição os times vão chegar. Se o Botafogo ganhar, se assegura ali na fase de grupos da Libertadores em mais um ano. Se não, pode ser que chegue para uma pré-Libertadores no ano que vem, que pode ser muito mais difícil. Inclusive, o Botafogo, antes de ganhar a Libertadores, passou por isso também e foi eliminado naquele mesmo ano que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. É sempre um desafio a mais, né? Uma partida a mais, 2, no caso, ida e volta, que podem definir se a pessoa vai chegar muito longe na temporada ou se já vai começar aquém, né? Então, acho que essa partida do Botafogo contra o Cruzeiro, definindo se o Botafogo vai ou não para a fase de grupos, é talvez a mais importante até agora do Botafogo, que não está esperando muita coisa nessa temporada. Essa rodada para os dois times é basicamente o que você falou. São os dois times com o objetivo de se manter ou conseguir, quem sabe, uma posição acima, né? Porque o Botafogo, eu acho até que o Botafogo é mais importante, justamente por essa questão de ir para a fase de grupos, ao invés de ficar na pré. Já o Cruzeiro pensa em tentar passar o Palmeiras para segundo, mas aí tentar aumentar, né, a premiação, porque, sinceramente, de segundo para terceiro, tirando a premiação, não tem muita diferença, porque o título mesmo é com o primeiro, então não faz muita diferença. Mas para o Cruzeiro, acho que além da premiação, também tem a moral, né, a questão da moral, porque o Cruzeiro, que vinha de uma gestão ruim, estava vindo com o Ronaldo, tinha dinheiro, não tinha o quê, mas não tinha resultado esportivo, e conseguiu mostrar uma evolução com um novo gestor, né, com o Pedro Lourenço. E isso dá uma visão mais positiva para o ano que vem, porque o Cruzeiro, querendo ou não, disputou o título. Não disputou pau a pau ali como estava Palmeiras e Flamengo, mas disputou. Em determinado momento chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas. Então isso dá uma positividade para o Cruzeiro para a próxima temporada, que começa mais cedo, inclusive, janeiro. Então, tipo assim, é como se fosse uma intertemporada. Se o Cruzeiro conseguir se manter jogando em alto nível, quem sabe ano que vem não briga mais diretamente ainda no título.
Ano que vem vai ter aquela famosa mudança, né, dos campeonatos nacionais e dos estaduais. Os estaduais vão começar muito mais São cedo. 9 datas ou 10? Acho que são 9 datas para os estaduais, e aí o Brasileirão vai começar logo no final de janeiro e vai se estender durante o ano inteiro. Por exemplo, o Carioca, já que a gente é do Rio, tô falando do Sim. Carioca, mas todos os estaduais vão continuar junto com o Brasileiro. Eu Vai acho ficar que Brasileiro fim de semana, estadual meio de semana. E aí as rodadas finais do Carioca vão ser já no fim de começo das rodadas do Brasileirão, que como não vai ter Copa do Brasil ainda, que a Copa do Brasil começa, se eu não me engano, em março, abril, vai conseguir remanejar os jogos do Brasileirão pro meio da semana. Mas o Cruzeiro tem grande chance, sim, de pegar esse segundo lugar, se o Palmeiras continuar nessa íngua que tá, que né, a gente já falou. E o Cruzeiro vem em crescimento e tal, na temporada inteira, conseguiu sair da Série B e já retomar, né, um posto de postulante a um título, porque o Cruzeiro caiu de uma maneira meio esquisita, né? Ninguém entendeu muito bem o porquê um time que é tão tradicional, tal, briga por tantas coisas há tantos anos, ficou tão ruim, tão rápido até cair, porque tem times aí que passam muito mais tempo ruins e não caem, e o Cruzeiro caiu, mas voltou, tá aí brigando. Eu acho que é uma campanha muito corajosa, que resgata, né, um sentimento bom, tanto para a torcida, quanto para os jogadores, quanto para um possível treinador que vai exercer esse cargo aí nos próximos anos. A gente nunca sabe se as coisas vão durar nos comandos técnicos aqui do Brasil, então pode ser que mude. E vai dar uma segurança, né, que é muito diferente você pegar um time que acabou de subir da Série B para treinar, e um time que subiu da Série B e tá aí brigando pelo título, primeiras posições, que nem o Mirassol e tal, enfim. Eu acho que é uma ótima campanha do Cruzeiro. Tem tudo para ser uma campanha ainda melhor no ano que vem. E já que você citou o Mirassol, né, vamos falar dos outros 2 jogos da rodada que a gente vai comentar, que é Mirassol e Vasco, e Fluminense e Grêmio. O Fluminense e o Mirassol, que também jogam de olho nos outros jogos para poder confirmar essa classificação fase de grupos. O Fluminense, que já está, tanto quanto o Mirassol, né, os dois já estão classificados para a Libertadores, só faltando confirmar justamente essa vaga na fase de grupos. Inclusive o Vasco, que joga contra o Mirassol, poderia estar nessa rodada também classificado, mas teve aquela sequência de derrotas, né, que atrapalhou esse caso. Mas apesar de conseguiu ainda ter chance na Copa do Brasil, caso vença. Mas conseguiu ganhar a última partida numa goleada, né, sobre o Internacional. Se livrou da zona, pelo menos o pior eles se livraram. Exatamente, porque dependia só de si mesmo. Até tem chance ainda, mas tipo, mínimo agora. Bem pequenas. Mas assim, aquelas 4 vitórias seguidas deram toda a esperança pro Vasco de chegar numa competição internacional mais fortes e tal, jogaram a Sul-Americana esse ano, mas foram bem mal. Mas eles tinham, sim, estavam aspirando a coisas maiores. Aí vieram 5 derrotas seguidas, agora estão com uma vitória. Vão jogar hoje, no dia que a gente está gravando, contra o Mirassol. O Mirassol, que é a grande surpresa do campeonato, isso é inegável, veio da Série B e está aí classificado a Libertadores pela primeira vez. Tem todo o mérito do mundo, mas eu acho que vai ser uma briga boa. O Vasco tem time, sim, para ganhar a partida, para querer mais alguma coisa. Vem num crescimento mesmo com as oscilações que são clássicas do Fernando Diniz no comando técnico de algum time. Ele vem bem. Eu acho que ainda mais pelo Mirassol já ter chegado mais longe do que qualquer pessoa imaginaria, inclusive pelos próprios dirigentes do Mirassol, eles já deram entrevistas falando que estão muito felizes, muito surpresos, não sabem nem o que fazer, nunca imaginaram isso. Muito por isso, o Vasco tem mais chances de ganhar por estar brigando por alguma coisa no campeonato ainda, e o Mirassol tá ali mais de, o que vier é lucro, entendeu? Uhum. E o Fluminense, por outro lado, eu já falei aqui, Copa do Brasil e tal, que é contra o Vasco, esse jogo, além de servir para poder tentar essa classificação na fase de grupos, também vai servir de testes, né, para a Copa do Brasil, porque o Fluminense não vai ter o Canóbio disponível na semifinal, no primeiro jogo da semifinal, e, por coincidência ou não, ele também está suspenso para o jogo contra o Grêmio. Então vai servir de testes. Os setoristas do Fluminense divulgaram que a vaga de titular vai ser preenchida pelo Soteldo, e eu acho que é a chance do ano para o Soteldo. Ele é muito criticado pela torcida durante toda a temporada. Se ele não abraçar essa chance e jogar o que ele já jogou um dia hoje, fica difícil até de manter ele no Fluminense. Os bastidores pro Soteldo estão bem complicados, né? Assim, ele é um jogador que já se provou
útil em diversos anos aí para outros times, mas que nos últimos anos está sendo uma ingrata surpresa para a maioria dos torcedores dos times que ele joga. Ele foi a única contratação para o Mundial e veio machucado já para o Fluminense. Ele não vem jogando, quando joga não arruma muita coisa, mas eu acho que o torcedor do Fluminense não pode deixar de acreditar, né? A única coisa que tem que se agarrar nesse momento é acreditar no time, é acreditar no trabalho do Zubeldia, que chegou agora, mas tem sim potencial. Eu já falei que ele pode não ser o melhor técnico do mundo, mas o time tem sim margem para evolução. Diferente do último comando técnico, para mim era fadado ao fracasso. A gente nem falou sobre o Internacional aqui antes de gravar o vídeo e tal, que a gente veio combinando que a gente ia falar, mas eu quero destacar a decisão do Internacional de contratar o Abel Braga por apenas 2 rodadas para ver se salva o time do rebaixamento. Eu acho que não vai acontecer, que se o Inter não cair, vai ser por conta de outros times, e pouco por conta dele. Mas é uma decisão, né? Eu vou até parafrasear aqui, não com o mesmo contexto, mas o Vanderlei Luxemburgo. Porque, pô, beleza, tem tudo para dar errado isso daí. Mas se der certo, tem tudo pro Abel Braga também se aposentar de vez com a pica lá pro alto, filho. Porque, cara... Meu céu! Não, pô, olha essa história, velho. O maluco sair da aposentadoria pra treinar o Inter por 2 rodadas. Sem receber nada. Salário mínimo, que a CBF tem esse negócio da obrigação de que ele tem que pagar o treinador, vai ganhar 1.500, CLTzinho, contratozinho de 2 partidas e livrar o Inter. Pô, histórico. Histórico. Se acontecer, histórico. Ele vai receber um salário só. Apenas um, porque o campeonato acaba daqui a pouco. E aí ele tem essa missão que eu acho que não vai acontecer, mas eu só vejo 2 opções de aí no decorrer, que é o Inter não ser rebaixado e a idolatria do Abel aumentar aí no Inter, ou o Inter ser rebaixado, mas a idolatria dele ainda assim aumentar, manter, porque a galera vai falar, caraca, aí, o velho saiu da aposentadoria de novo só pra ser rebaixado pra tentar salvar o nosso time, mesmo que ele não consiga. É um coisado. Eu acho que tem muito isso, cara. Não é só a questão do Inter ter essa ideia de Jerico, mas é porque é o único que iria aceitar. Quem Exatamente. mais vai querer vir pro Inter pra 2 rodadas com a queda eminente? Exatamente. Mas aí a gente tem que destacar, né, as falas dele na coletiva de imprensa, que estão repercutindo muito mal, inclusive com razão, né? Que ele falou, parafraseando, eu não quero o meu time jogando de rosa, parece time de viado. Ele falou desse jeito durante a coletiva de imprensa. E aí o próprio Grêmio tá aí cagando na cabeça do Internacional, deve ter uns 3 dias, já fizeram várias ações contra a homofobia, vários posts no Instagram. O destaque dessa história é a foto do Bid, do Abel Braga, ele com a camisa rosa, na foto do Bid. Que assim, ele já usou inclusive essa camisa várias e várias vezes, e aí ele meteu uma dessa, sendo que ele esqueceu que o contexto daquela camisa é muito importante, né? É uma atitude, conscientização, né? Exatamente, de ação contra o câncer de mama no Outubro Rosa. A maioria dos times tem isso, do nada virou uma obra aqui do lado. Melhor encerrar isso aqui. Inclusive o Grêmio meteu 30% de desconto nas vendas da camisa rosa deles desse ano. Toda chance é chance da rivalidade. Tá? Exatamente. É isso, muito obrigado a você que assistiu mais um vídeo aqui no canal Lanterna. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos todos os nossos vídeos e conteúdos e dar o seu like em todas as nossas publicações. É isso, valeu e até o próximo. Canal Lanterna.